Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a assistência através da TV Câmara. Eu, ao longo do ano passado, propus em vários momentos que a gente pudesse fazer debates um pouco mais aprofundados. Tem um pouco de tumulto, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir ser ouvida. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu vou pedir silêncio para que a vereadora possa ser ouvida. Era essa, por gentileza. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Acho que é importante, o ano passado eu propus várias vezes que nós aprofundássemos alguns debates aqui. E, enquanto Câmara, para que a gente pudesse debater, quando debatesse, com elementos, com consistência. Quando o vereador Cláudio Ávila traz aqui um elemento que diz há uma concentração de renda nesse país. Isso significa, na carne, a injustiça social. Nós, a cada quilo de feijão que nós compramos, trabalhadores e trabalhadoras, ali o imposto está lacrado. Mas nós sabemos que do jet ski, ninguém não paga. Nós sabemos disso, só que está errado do ponto de vista da justiça fiscal. É justiça fiscal que a gente precisa debater. É o superlucro. Eu não posso lucrar aquilo que me mantém enquanto pequeno, médio ou grande empresário. Eu preciso enriquecer em cima de um determinado ramo. É disso que a gente está falando. E não é... Quando eu falo, é livre negociação. Vamos falar de livre negociação quando nós votamos uma reforma trabalhista que tentou acabar com os sindicatos, que era a voz dos trabalhadores e trabalhadoras? Quantas vezes nós tivemos aqui, olhando para nós, os trabalhadores e trabalhadoras uberizados, que são explorados mais do que explorados, senhores e senhoras? É isso que nós estamos defendendo para o nosso país, a livre negociação, que os caras andem de bicicleta, de chinelo havaiana, carregando em dia de chuva o lanche de quem pode comprar dentro de casa, que não tem um lugar onde parar na chuva. Porque os empresários, e eu não estou aqui para demonizar empresário, os empresários, via de regra, não têm consciência, a consciência de classe de oferecer as condições reais de trabalho. E nós estamos falando disso tudo, é um pacote. Quando nós falamos de redução de jornada de trabalho, do fim da escala 6x1, não tenhamos dúvida nenhuma. Isso não vai falir o país, e muito menos nenhum comerciante. Nem o pequeno, nem o médio, nem o grande. Até porque a margem de lucro que nós temos, e nós sabemos disso, e é por isso que a gente fala em concentração de riqueza, ela está lá em cima. Porque quando nós nos comparamos com outros países, nós precisamos também aprender a comparar qual é a margem de lucro que tem na Suécia, na Irlândia, na Inglaterra e que tem no Brasil dos empresários. A gente precisa debater um dos dois lados da moeda. É só aqui que eu consigo, vereador Cláudio, ter chama Black Friday, onde eu comprava uma calça por R$350, o cara vende para o 100 e mantém 1000% de lucro. É disso que a gente está falando. Então, eu queria propor de maneira muito tranquila aqui, eu estou falando de forma contundente, porque acredito que essa redução de jornada e o fim da escala 6x1 é histórica para o trabalhador brasileiro e para a economia brasileira. Eu falo dessa forma porque sei o esforço do presidente Lula para alcançar isso. A negociação que foi feita. Mas eu também falo porque durante muitos e muitos anos, senhores, e não foram poucos, nós lutamos pela redução de jornada, até mesmo para gerar mais postos de trabalho. Porque nós dizíamos que não era a uberização que ia resolver. Não era o fim da CLT, a demonização da CLT que se construiu. Então, eu quero propor para os senhores que quem estiver disposto, a gente tem um grupo chamado Instituto Justiça Fiscal.
extremamente relevante nos seus temas, e que eles possam vir aqui conosco, independente da posição que nós tomemos, ou a posição ideológica que nós acreditemos, que nós possamos ouvir o que acontece nesse país. De fato, o senhor quer falar, vou lhe permitir. Quero falar um pouquinho. Obrigado pela parte, depois, vereadora Vitalina. Eu não sou contrário à escala 5x2, mas eu acho que tem que criar umas adequações lá dentro, porque tu tem que flexibilizar alguma coisa, porque senão vai impactar sim. E eu lhe digo, eu trabalhei 11 anos de funcionário. Tá? Eu saía às 7 da manhã, voltava meio-dia, almoçava, às 3 eu estava lá, voltava às 10. E não perdi os braços nem as pernas por ter feito isso. Claro que era um caso isolado. Mas eu só venci na vida porque eu fiz isso. Entendeu? Então, por isso que eu quero que as pessoas vencem na vida trabalhando. Entendeu? Então, eu divirjo dessa... Eu acho que as margens de determinadas lojas, determinados segmentos, elas são altas, sim. Mas se a senhora for lá, eu lhe mostro. Lá na minha empresa não me sobra 8% de margem do que eu vendo lá, do que eu faço. No final do mês, eu faço a correção lá, não dá 8%. E os supermercados aonde que mais impacta, um dono de supermercado ele não chega a 4% de lucro no final. Então, é claro que é um montante, né? Mas não dá 4%. Então, não tem muitas coisas que tem que se adequar dentro disso, e a gente que está ali na ponta, a gente sabe a dificuldade que está hoje das pessoas comprarem, porque ficou muito caro, é tudo muito caro. Se tu vai no supermercado hoje, produtos que poderiam ser vendidos a 7, 8 reais, é vendido a 10. Então, tem uma contradição. Eu sou a favor que reduza a carga tributária, porque só assim o pobre, a pessoa mais pobre, vai ter condições de gastar e vai fomentar o comércio. É isso. Porque hoje o comércio está estagnado. Está estagnando e está a empresa indo embora e tudo mais que está acontecendo. Obrigado. Pois não, vereador. Uma parte, Vitalina. Parte concedida. Obrigado pela parte, Vitalina. A carga tributária já me fez, no caso, fechar 2 empresas. Né? Não aguentei. E a minha preocupação, a minha preocupação desta lei, que já passou, esse projeto já passou, né, no caso. A preocupação é o seguinte, o pequeno microempresário vai impactar muito. E o grande empresário, o que me preocupa, se no caso passar, né, não sei se já passou, vai impactar muito nos empregos. Porque se eu não consigo pagar 100, eu vou ter que dispensar mais, ou 20 mil, uma coisa por aí, vai por esse raciocínio. E, geralmente, no país, quem paga imposto, quem leva esse país é o pequeno e microempresário, entendeu? Esse, no caso, hoje, vai ser o mais atingido. E eu sou favorável porque a gente que trabalha... Minha família trabalha no comércio de segunda a segunda, então, dizendo, não, chegou a hora de a gente descansar um dia, mas teria que ter revisto, tem vários impactos na economia que pode gerar isso. Eu acho que esse debate teria que ser muito mais profundo, e geralmente quem leva esse país é quem mais trabalha. E eu tenho medo de lá na ponta, quem pagar a conta vai ser nós trabalhadores. Era isso, Vitalina. Bom, eu já estou finalizando a parte, vereador. Veja que as falas aqui até me preocupam, de certa forma, porque quem leva esse país e qualquer outro país é o povo trabalhador. O empresário, ele só é empresário e só tem o seu lucro porque o povo trabalhador produz. E é esses que têm que ser valorizados. A gente pode pegar, inclusive, o caso realmente que a vereadora Vitalina falou, da Prefeitura de Gravataí. Durante 10 anos, quem financiou a máquina pública foram os servidores. Como? Arroxo. Nem a reposição. Absolutamente nada. Então, vamos
Se a ponte do parque ali, por exemplo, tivesse sido paga, que não foi, teria sido paga com o esforço dos trabalhadores que ficaram laborando sem ter os seus direitos garantidos durante uma década. Aonde que vem a linha de corte, primeiro, de determinados empresários e gestores? No povo trabalhador. E isso, essa legislação, ela vem para corrigir essa deturpação, para forçar o empresário a reconhecer o labor como tem que reconhecer. E o trabalhador, que é a máquina que produz na nação, tenha 2 dias de descanso. É um mínimo. Ah, tá, mas precisa que tenha, continue o 6 por 1, bom, então paga o cara para aquela diária, paga um outro trabalhador, mas a máquina vai ter que girar, porque parece que o vereador Áureo falou, eu tenho 4% de lucro. O senhor se adequar à escala 6 por 1, vai ter um impacto ínfimo nos seus 4%. Vai continuar com 4% na prática. Também me preocupou a fala do tributo, né? Os trabalhadores, eles têm, quem ganha acima de 5 mil agora tem o imposto de renda, quem ganha menos não tem imposto de renda, tem a Previdência e o FGTS, que são 2 institutos que nascem, e um dos seus fundamentos é para garantir que o trabalhador explorado, via de regra, ao sair do seu emprego, tem uma aposentadoria ou tem uma seguridade social para se acidentar, tem um FGTS, um dinheiro guardado para subsistir, porque a insensibilidade do empregador é uma regra na nação. Nós temos muitas dívidas históricas nesse país, com as mulheres, com os negros. Agora a gente está pagando mais uma, com o povo trabalhador. Grande decisão do Congresso Nacional e não tenho dúvida que o Senado Federal vai na mesma linha. Muito obrigado, vereadora. É isso, então, já com o meu tempo concluído, mas queria reforçar mais uma vez. Primeiro, dizer que nós precisamos aprofundar o debate, justiça fiscal, mundo do trabalho, relações, dívidas históricas, concentração de renda. Nós precisamos dominar isso. Nós precisamos saber, e eu vejo, se o senhor me permite 30 segundos, presidente, o vereador Áureo, com quem eu tenho uma relação muito fraterna, mas não tenho nenhum problema de divergir, discordar, foi vice-prefeito dessa cidade. Eu quero saber como é que ele pensava e planejava fazer políticas públicas quando ele trabalha a tributação sobre esse conceito. É disso que nós estamos aqui discutindo. É sobre isso. E quando nós oferecemos políticas públicas como Bolsa Família e tantas outras, são políticas compensatórias, porque eu quero dizer para o senhor, eu também trabalhei a minha vida inteira. 60 horas. E diferente do senhor, talvez eu não me salvei na vida ainda. Se eu não levantar todo dia, eu não vou comer, não vou pagar minha luz, não vou pagar meu telefone. E isso eu faço. Eu faço esteira a centenas de trabalhadores. E eu trabalhei todos os dias, assim como a minha mãe, como o meu pai, como os meus irmãos e como a minha avó que cozinhava para os milicos e cozinhava para os médicos lá no interior do estado, numa jornada de muito mais de 60 horas semanais, porque era a primeira a levantar e a última a dormir. Porque é essa relação que está no imaginário dessa burguesia brasileira, infelizmente ainda, de que nós temos pessoas que têm que nos servir. Nós precisamos ser servidos. Esse é o grande problema. Vamos desconstituir isso do mundo do trabalho. Muito obrigado pela tolerância, presidente.